Olá, nós vamos resolver este sistema linear usando o método de Gauss. Então, primeiramente, para esse método funcionar, a gente vai representar os coeficientes de todos os elementos dessas três equações através de uma matriz. Então, a primeira linha dessa matriz vai ter os coeficientes dos elementos aqui da primeira equação. Então, o coeficiente de x1 é 1. Coeficiente de x2 é 1 também, coeficiente de x3 também é 1, e o termo independente é 5. O termo independente a gente vai representar na última coluna. Na segunda equação nós temos 2, menos 1, 3 e menos 3. Na terceira equação, 1, menos 3, 2 e menos 12. Pronto. Então, a gente tem a nossa matriz com os coeficientes de cada um dos termos da equação. Então, a base do método de Gauss é a gente transformar esse sistema num sistema equivalente que esteja escalonado. Para fazer isso, a gente tem que transformar as equações de tal maneira a obter esse sistema escalonado. A primeira equação sempre vai ficar do mesmo jeito. A gente não vai alterar ela. Mas a segunda equação, a gente precisa que ela tenha apenas as variáveis x2 e x3. E a terceira equação, que ela tenha apenas a variável x3. Daí o sistema fica escalonado e a gente consegue resolver facilmente ele resolvendo a equação, o sistema, de baixo para cima. Para a gente fazer isso, a gente vai usar duas propriedades que são verificadas nos sistemas de equações. Primeiramente, se a gente multiplicar as equações por qualquer número, a equação não se altera. Por exemplo, se a gente pegar essa primeira equação e multiplicar ela por 3, tanto do lado direito do sinal de igual quanto do lado esquerdo, a equação continua a mesma equação. E a gente pode também somar equações em um sistema linear e isso não altera o sistema linear. Então, isso são duas propriedades que são necessárias e que são usadas na aplicação do método de Gauss. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer em duas passagens, já que a gente tem três equações. A gente vai ter que eliminar primeiramente esta variável x1 da segunda e da terceira equações e depois, numa segunda passagem, a gente vai eliminar a variável x2. Daí o sistema vai estar escalonado. Para eliminar esta variável x1 da segunda equação, a gente pode fazer o seguinte: procurar um fator multiplicativo pelo qual a gente vai multiplicar a primeira equação e somar essa primeira equação com a segunda, de tal maneira a eliminar essa variável x1. A gente nota aqui, por exemplo, por inspeção, que se a gente multiplicar essa primeira equação por menos 2, a gente vai ter menos 2x1 aqui no primeiro termo. Quando a gente somar com a equação de baixo, vai desaparecer, porque vai anular com o 2x1 que tem aqui embaixo. Existe um algoritmo para a gente descobrir esses fatores multiplicadores. Então, primeiramente, como é que funciona esse algoritmo? Primeiramente, vamos descobrir o fator multiplicador para a segunda linha, para a variável x1. Então, a gente vai colocar 2,1 aqui. Esse fator multiplicador vai ser exatamente o número que a gente precisa anular na equação, na segunda equação, que no caso é esse 2, é esse coeficiente 2 do x1, Então, 2 dividido pelo que a gente chama de pivô desse sistema aqui para a primeira equação. O que é o pivô? Ele é exatamente esse termo aqui que está na diagonal principal associado com a primeira equação, que no caso aqui é esse número 1. Então, esse é o pivô. A gente vai dividir por 1. E esse fator multiplicativo tem que ser negativo. Então, este fator multiplicativo aqui, ele é menos 2. Então, se a gente multiplicar menos 2 pela primeira equação e somar o resultado com a segunda equação, a gente vai eliminar esse termo 2x1. Olha, vamos demonstrar isso aqui. Então, a gente pode fazer menos 2
vezes a primeira equação, x1 mais x2 mais x3, só que a gente tem que multiplicar também pelo 5, né, do outro lado, para não alterar nada. Então, menos 2 vezes 5. A gente fica, então, com a seguinte equação. Menos 2x1 menos, que a gente vai ficar com o sinal de menos, né, porque menos com mais dá menos. Menos 2x2 menos 2x3 é igual a menos 10. Então, essa é a primeira equação multiplicada por menos 2. Este resultado aqui, dessa primeira equação multiplicada por menos 2, a gente vai somar com a segunda. Quando a gente fizer isso, vai eliminar esse primeiro termo. Prontinho, vamos colocar aqui a equação. E agora a gente vai somar essas duas equações. Quando a gente faz isso, a gente nota então que a gente vai eliminar aqui este termo, esses dois termos, e o resultado então vai ficar menos 3x2 e mais x3 igual a menos 13. Então, essa aqui é a nova segunda equação. Para eliminar o x1 da terceira equação, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Nosso fator multiplicativo agora vai ser aplicado na terceira equação, a partir do trabalho na primeira equação. Então, M31. O valor tem que ser, então, igual ao coeficiente aqui que a gente precisa eliminar, que é 1, dividido pelo pivô, que também é 1, só que é negativo. Então, esse resultado aqui é menos 1. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse menos 1 novamente pela primeira equação, que é x1 mais x2 mais x3, e a gente tem que multiplicar também pelo termo independente, que é o 5. O resultado dessa multiplicação é menos x1 menos x2 menos x3 igual a menos 5. Essa equação a gente vai somar com a terceira equação. Então, x1 menos 3x2 mais 2x3 igual a menos 12. Pronto. Quando a gente faz esse processo de soma, a gente nota que x1 é eliminado e a gente tem, então, menos 4x2 mais x3 igual a menos 17. Pronto, então a gente tem uma nova terceira equação. Daí a gente pode escrever, então, uma nova versão para o nosso sistema. Essa nova versão do sistema, ela vai ter a primeira equação inalterada, continua exatamente a mesma equação. A segunda agora é uma nova equação, menos 3x2 mais x3 igual a menos 13. E a terceira equação agora também é uma nova equação, menos 4x2 mais x3 igual a menos 17. Pronto. Então a gente tem um novo sistema que é totalmente equivalente ao primeiro, porque a gente fez operações de multiplicação das linhas por um fator e depois a gente somou as linhas. Então a gente fez operações equivalentes. Agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez para o caso da primeira passagem, né, de cálculos, mas agora a gente não vai mais mexer na primeira equação nem na segunda equação. Vamos apenas trabalhar na terceira equação. Só que para facilitar a nossa visualização, a gente pode então escrever aqui novamente a matriz que representa os coeficientes desse sistema.
Então a gente tem aqui a primeira equação que não muda, 1 e 5. A segunda equação agora, a gente tem aqui o coeficiente do x1 agora é 0, o coeficiente do x2 é menos 3, o coeficiente do x3 é 1 e o termo independente é menos 13. Terceira equação, 0 para o x1, menos 4, 1 e menos 17. Pronto. Então a gente tem aqui uma nova matriz com os coeficientes das equações do sistema. Agora a gente vai fazer o procedimento que é descobrir um fator multiplicativo que a gente aplique nessa segunda equação agora para somar com a terceira e eliminar esse x2. Então agora nós temos um novo pivô, né? Aqui a gente tem os termos na diagonal principal, são os pivôs, só que esse nosso novo pivô agora ele está associado com a segunda equação, é o termo da diagonal principal da segunda equação. Então o fator multiplicativo que a gente vai aplicar na terceira equação, agora usando o pivô da segunda equação, ele vai ser igual a esse número que a gente precisa, o coeficiente que a gente precisa eliminar, que é esse menos 4, dividido pelo pivô, que é menos 3, só que esse valor é negativo. Então, a gente fazendo o jogo de sinal aqui, a gente tem o valor do fator multiplicativo, que é menos 4 sobre 3. E agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez na primeira passagem do método de Gauss. A gente vai multiplicar este fator pela segunda equação agora, não mais pela primeira. Então, menos 3x2 mais x3 igual a menos 4 sobre 3 multiplicado por menos 13. Então, com isso, a gente tem o processo aí, quando a gente aplica, né, que a gente faz essa multiplicação, a gente vai aqui multiplicando menos 4 terços por menos 3x2, a gente vai cortar esse termo aqui com o daqui de baixo, né, com esse 3, e a gente vai ficar menos com menos mais 4 vezes x2. Quando a gente multiplica o menos 4 sobre 3 pelo x3, a gente fica com menos 4 sobre 3 x3. E aqui multiplicando o 4 sobre 3 negativo pelo menos 13, a gente tem positivo 4 sobre 3 vezes 13. A gente pode logo fazer essa multiplicação. Vai dar o valor 52 sobre 3. Então a gente pode escrever logo aqui 52 sobre 3. E essa equação agora a gente vai somar com a terceira equação. Então vamos lá. Vou escrever aqui a terceira equação. Menos 4x2 mais x3 igual a menos 17. Agora a gente vai fazer essa soma. Quando a gente faz a soma, a gente verifica que vai eliminar o termo aqui associado com x2, e a gente tem então menos 4 terços mais o x3, a gente vai ficar com 1 positivo, né? Bom, menos 4 terços mais 1. Então, fazendo o MMC aqui, a gente fica com menos 4 mais 3. Vai ficar menos 1 sobre 3. Então, aqui a gente fica menos 1 sobre 3 vezes x3. Desse lado aqui, a gente vai ficar com 52 sobre 3 menos 17. Vamos fazer aqui do lado. 52 sobre 3 menos 17. Então, a gente tira o MMC. Vai ficar 52 menos 17 vezes 3 vai dar 51. Então, esse resultado aqui é 1 sobre 3. Então,
aqui a gente tem 1 sobre 3. A gente pode simplificar, né, isso daqui, esse 1/3 com esse 1/3. E a gente vai ficar, então, com menos x3 igual a 1. Então, essa aqui é a nova terceira equação. E a gente pode agora, então, escrever o sistema equivalente que vai estar já escalonado. Então, x1 mais x2 mais x3 igual a 5, menos 3x2 mais x3 igual a menos 13. E agora a gente coloca a nova terceira equação. Menos x3 igual a 1. E a gente tem, então, um sistema escalonado. Uma vez que esse sistema esteja escalonado, a gente pode resolver ele. Então, a gente começa com a terceira equação. Resolvemos a terceira equação. x3 é igual a menos 1. E a gente agora vai para a segunda equação. Vou levantar um pouquinho aqui a folha. Na segunda equação, a gente já tem o valor do x3. A gente vai apenas substituir para calcular o x2. Então, menos 3x2 mais menos 1 igual a menos 13. Então, x2 vai ficar, aqui vai ficar menos 1, passando para o outro lado, vai ficar menos 13 mais 1. Tudo isso aqui dividido por esse menos 3. Então, o x2 vai ser igual a menos 12 dividido por menos 3, que é igual a 4. Então, esse é o valor do x2. E agora, finalmente, a gente vai para a primeira equação para a gente calcular o valor do x1. Então, x1 mais o x2, que é 4, mais o x3, que é menos 1, é igual a 5. Então, o x1 é igual a 5 menos 4 mais 1. Então, a gente vai ficar aqui com o valor 5 menos 4 é 1, mais 1, 2. Então, esse é o valor do x1. E com isso, a gente terminou o processo de solução do sistema usando o método de Gauss. É isso aí. Até a próxima.